Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o Geison Ferreira e esse é mais um vídeo do canal Se Liga. Bom pessoal, desde que Bolsonaro foi eleito, na verdade desde que ele se lançou aí candidato à presidência da República, o que a gente mais tem escutado é Bolsonaro e seus apoiadores, seus eleitores, aqueles que o escolheram como presidente, que fizeram campanha para ele, que apoiaram as ideias e o jeito dele governar, são chamados pelo pessoal da esquerda de fascista. É tudo que a gente escuta. Toda vez que alguém de direita, ou até mesmo nós, conservadores, damos uma opinião sobre o governo, sobre algum tema defendido e explanado aí por Bolsonaro e pelo movimento conservador, o movimento de direita, tudo que a esquerda faz quando não tem informação nem conhecimento para debater com a gente, eles começam a nos chamar de fascista, homofóbico, nazista e todos aqueles adjetivos lá que nós já estamos cansados de ouvir. Mas engraçado que toda vez, pessoal, que a gente vê um vídeo onde algum youtuber, por exemplo, como o Gabriel Monteiro, é, vai às ruas num movimento de esquerda e escuta aquele esquerdista lá chamando o Bolsonaro e seus apoiadores de fascista, e ele pergunta àquela pessoa: mas você sabe o que é fascismo? Você sabe o que é fascista? Você sabe me dizer o que é o fascismo? Eles simplesmente não sabem, pessoal. Eles começam a gaguejar, começam a tentar mudar o assunto, porque eles chamam, mas não sabem o que aquilo significa. E, por incrível que pareça, eu acredito que até mesmo muitas pessoas aí de direita, que são conservadores, não sabem exatamente o que é o fascismo, o que significa o fascismo. Não acredito que seja por culpa deles ou por burrice deles. É porque a verdade, pessoal, é que durante esses últimos aí 16 anos, 15 anos, que nós somos aí, aliás, até mais, né, pessoal? Esses últimos 30 anos aí, desde a redemocratização para cá, que nós somos governados sempre por governos de esquerda, governos ali do centrão, nós tivemos, infelizmente, uma educação sucateada, uma educação aí apalheirada, com o objetivo apenas de formar militantes e não realmente ensinar história, ensinar matemática, português, enfim, não educar como principal objetivo, mas sim formar militantes. E exatamente por esse motivo, acabou que muitos de nós não aprendemos o que realmente aconteceu na história, o que realmente algumas ideologias políticas significam, entre elas o fascismo. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui, para tentar explicar de uma forma assim, um pouco mais simples e rápida o que é o fascismo no meu conceito. Eu estudei o tema, eu pesquisei e eu vou falar aqui o que eu entendi sobre o que é o fascismo, pessoal. Primeiro ponto, o fascismo, pessoal, ele surgiu ali no início do século XX, logo após ali, o final da Primeira Guerra Mundial, quando a Itália ela estava passando ali por um momento político e econômico muito conturbado, muito difícil, e era o ambiente perfeito para que o fascismo, para que os políticos adeptos ali do fascismo, da ideologia fascista, conseguissem dominar o país, pessoal. Ele surgiu ali na Itália sob a liderança do Benedito Mussolini, que se tornou um ditador ali do país e é um dos principais ali idealizadores e figuras conhecidas quando se fala ali sobre fascismo. Bom, o fascismo ele é um movimento político, econômico e social que se desenvolveu em países da Europa depois da Primeira Guerra Mundial, como eu disse, principalmente em alguns países europeus, mas principalmente Alemanha e Itália. O fascismo, pessoal, ele possui uma política ultranacionalista e autoritária. É, Entre suas características principais, o fascismo ele tem como forma de governo um poder ditatorial, com a concentração do poder na mão de um único líder, seja ele o ditador, ou então um governo militar, com membros ali do alto escalão do exército em sua composição.
ele também é um governo imperialista, que ele faz uso da violência para calar e silenciar os seus opositores, aqueles políticos e aqueles cidadãos que não concordam com o fascismo. Normalmente eles são atacados de forma violenta ali pelo Estado, eles são combatidos realmente com muita violência pelo Estado. E geralmente essas pessoas que vão contra o Estado, normalmente elas são perseguidas, presas e muitas vezes são até mortas, pessoal, por ir contra o regime do fascismo. Engraçado, né, pessoal? Bem parecido com o regime lá da China, né? Que é comunista. Engraçado, muita semelhança, né? Mas enfim, depois nós conservadores é que somos fascistas. Mas vamos continuar aqui. Como eu falei, o fascismo ele tem um nacionalismo extremo, pessoal. Ele defende realmente o patriotismo, ele inflama nas pessoas esse patriotismo, mas não um patriotismo ali, vamos dizer assim, um patriotismo saudável, não. Ele incentiva as pessoas a ter um patriotismo extremo, a odiar tudo que vem de fora do país e valorizar realmente o que é produzido dentro do seu país. Geralmente no fascismo, pessoal, o governo ele controla os meios de comunicação em massa e geralmente os grandes veículos de comunicação são usados apenas para fazer propaganda do governo, propaganda de suas ideias, de seus feitos, de sua política, de sua forma de governar. E geralmente todo aquele veículo de comunicação que tenta ir contra o governo, ele é censurado. Geralmente os seus jornalistas, os seus proprietários são perseguidos, presos, exilados do país ou simplesmente assassinados, ou simplesmente o governo faz com que essas pessoas desapareçam. É sério, pessoal. Eu não estou falando da China, tá? Eu estou falando de socialismo. O socialismo também, desculpa, socialismo. O fascismo ele tem um outro ponto interessante, pessoal, que ele despreza a democracia eleitoral e a liberdade política e econômica. Na verdade, no fascismo, geralmente só se pode existir um único partido político, que é justamente o partido político fascista que pertence ao governo, porque o governo acredita que assim ele vai conseguir tornar a economia do país mais forte e desenvolver o país de forma mais rápida. O fascismo também ele tem uma crença do domínio das elites, pessoal, em cima do interesse da população mais pobre. A elite ela domina realmente os pobres e o governo é praticamente voltado para essas pessoas. O interesse da nação também ele está sempre acima do interesse individual de cada cidadão. O governo sempre pensa primeiro no Estado, no que é melhor para o Estado, no que vai fazer com que o Estado se desenvolva, e não o cidadão em si, não a grande massa da população. O fascismo, como eu já disse, ele usa de violência contra a população e contra todo aquele que vai contra o regime, porque ele acredita que com o uso da violência ele vai fazer com que o Estado se fortaleça economicamente e politicamente de uma forma mais rápida. O fascismo normalmente ele defende uma economia mista, buscando uma autossuficiência econômica e política por meio de políticas protecionistas e intervencionistas, pessoal. E ele está sempre colocando o Estado acima de tudo. O Estado geralmente manda em tudo, o Estado sempre dá a primeira e a última palavra, tanto que geralmente no governo fascista, o ditador ou líder militar ou o líder lá do regime, ele sempre toma as decisões que ele quiser, sem precisar consultar a população, sem consultar ninguém. Ele cria as leis, ele cria as normas que vão reger o país e ninguém pode falar nada. E aí, pessoal, todo mundo fica falando que Bolsonaro é fascista, que Bolsonaro é isso, que é aquilo. Mas aí eu quero levantar alguns pontos. Por acaso, Bolsonaro, ele
é um presidente ditador? Porque, como eu disse aqui, no fascismo não se tem um presidente democrático, ele é ditador, ele é autoritário. E engraçado que naquele, por exemplo, aquele vídeo lá da reunião ministerial que a gente viu sendo vazada, que era uma reunião privada, que não estava sendo falado para o povo, nós vimos Bolsonaro o tempo todo, é lógico, alguns palavrões, alguns xingamentos, mas não vem ao caso. Mas nós vimos ele o tempo todo defendendo a liberdade de expressão, a liberdade individual, o direito de cada cidadão de ir e vir, de trabalhar, de escolher ou não tomar um medicamento para combater o vírus do olho puxado. E isso, no meu ponto de vista, não teria nada a ver com fascismo, porque eu não vejo isso como uma coisa ditatorial. Outro ponto, no fascismo, como eu disse aqui, pessoal, só pode ter um único partido político. Por acaso o Bolsonaro extinguiu todos os partidos políticos do nosso país? Eu acredito que não. E em momento algum eu vi Bolsonaro sequer cogitando essa possibilidade. Pelo contrário, eu sempre vejo o nosso presidente defendendo a democracia, defendendo uma política, lógico, desde que ela seja... Uma eleição, aliás, desde que ela seja democrática, respeitada e que não haja manipulação do resultado. Mas nunca vi, por exemplo... Eu já vi alguns conservadores e algumas pessoas ligadas aí ao presidente pedir o fim do PT, mas aí nesse caso eu também concordo que para mim o PT há muito tempo deixou de ser um partido político e se tornou uma organização criminosa. Outro ponto também, pessoal, que eu acho interessante aqui destacar é o uso de violência contra os opositores. Alguém por acaso já viu Bolsonaro colocar a Polícia Federal, o Exército, a Polícia Militar, Civil ou qualquer outra força aí militar para perseguir seus opositores? Para prender? Para até mesmo matar seus opositores? Eu nunca vi isso. Pelo contrário, o que eu estou vendo aí é uma ditadura do judiciário perseguindo muitos youtubers conservadores e apoiadores de Bolsonaro. Não vejo em momento algum nosso presidente perseguindo qualquer opositor ou qualquer pessoa que não concorde com o seu governo. Muito pelo contrário. Vejo o nosso presidente apoiando o tempo todo aí dos meios de comunicação e respondendo de uma maneira super democrática. Em momento algum cerceou, censurou ou fez com que esses veículos de comunicação claramente apoiados e colados ali com a esquerda, agredindo ele. Eu vejo ele o tempo todo criticando, mas não censurando. Esses caras têm a liberdade de criticar, de bater e até fazer muitas vezes fake news contra o nosso presidente. Já que eu toquei também nessa questão dos meios de comunicação, é como eu falei, no fascismo, os meios de comunicação eles são comandados pelo governo e se tornam máquinas de propagandas do governo. Alguém, pelo amor de Deus, pode me dizer em que momento Bolsonaro apalheirou os grandes meios de comunicação do nosso país para que eles se tornassem máquinas de propaganda do governo? Alguém vê Bolsonaro proibindo, por exemplo, a Globo, ou a Band, ou a CNN, ou o Estadão, Folha de São Paulo, isto é, Veja, essa turma toda aí da esquerda, alguém em algum momento já viu Bolsonaro censurando esse pessoal? Proibindo eles de fazer matérias contra o governo, contra o presidente? Eu particularmente nunca vi. Se alguém viu, por favor, me mande aqui nos comentários que eu quero dar uma olhada. Porque eu nunca vi. Outra coisa, se no fascismo ele é comandado por um ditador, geralmente pela experiência que a gente tem, pela história, a gente vê que toda vez que um governo é ditador, uma das primeiras coisas que ele faz é desarmar a população. Bolsonaro fez isso? Por acaso foi Bolsonaro que desarmou a população brasileira? Ou foi um pessoal aí da esquerda que se diz democrático a favor do povo? Bom, a gente sabe que, pelo contrário, Bolsonaro quer armar a população. Justamente para que, se algum dia alguém tente fazer uma ditadura, seja fascista, comunista ou socialista aqui no Brasil, a população tenha como evitar, como combater e lutar contra essa ditadura. Então, eu acredito que dizer que o Bolsonaro é um presidente fascista, de duas uma, ou é falta de conhecimento, ou então é mau caráter mesmo, é aquela
aquela velha frase lá da marxista, né? Acuse-os do que tu fazes e chame-os do que tu é. Eu acredito que só possa ser isso, pessoal, porque um presidente que está sempre defendendo a democracia, está sempre defendendo a liberdade, as liberdades individuais, e que está a todo momento tentando diminuir o poder do Estado, o que é totalmente ao contrário do fascismo, como pode ser colocado e apontado como fascista? Qual seria a lógica para esse pessoal colocar essa peste de fascista em cima de Bolsonaro? Eu acredito, na verdade, pessoal, que além de falta de conhecimento e mau caratismo mesmo, é também o fato de que, infelizmente, para eles não tem como acusar Bolsonaro de ser corrupto, né? Como eles não podem chamar o cara de ladrão, de corrupto, eles ficam tentando achar alguma outra coisa para colocar nas costas do nosso presidente, que é essa questão de ser fascista, homofóbico, nazista, essas coisas todas. Então, antes da gente acreditar aí, engolir essas narrativas, a gente tem que pesquisar o significado das coisas, até do que nos xingam, do que nos chamam, pessoal. Porque muitas vezes, até mesmo nós de direita, não sabemos o que é fascismo. Aí, quando alguém de esquerda nos xinga de fascista, nós não sabemos responder. Nós não sabemos, por exemplo, mostrar para eles que, pelo que está acontecendo no atual momento no nosso país e no mundo, quem está muito mais perto de se tornar fascista são justamente eles, o pessoal da esquerda e não nós. Porque, vamos raciocinar, quem é que está fazendo o uso da violência contra seus opositores políticos? Somos nós ou a esquerda? Quem é que a todo momento fica querendo um governo único global? Somos nós ou a esquerda? Quem é que quer a todo momento impor sua ideologia política sobre aqueles que não concordam? Somos nós ou a esquerda? Quem é que muitas vezes aí no mundo, em governos no mundo aí, que se diz de esquerda, quem é que prende ou mata pessoas por dar sua opinião contra o governo ou não aceitar aquela forma de governo? Somos nós ou a esquerda? Curioso, né? Curioso nos apontarem como os fascistas, como os distribuidores do ódio. Vem cá, deixa eu perguntar, os tais dos antifas aí que dizem combater o fascismo, eles estão combatendo o fascismo, que é uma ideologia política colocada, disseminada através da violência, está sendo combatida pelos antifas como? Eles estão distribuindo flores, bombonzinhos? Não, eles estão usando a violência. Então, no mínimo hipócrita, você dizer que combate um sistema político violento usando a violência. No mínimo hipocrisia é isso, pessoal. Então, vamos ficar ligados aí nessas narrativas, vamos estudar, procurar termos mais conhecimento para podermos debatermos e rebatermos principalmente essas acusações infundadas e rasas aí da esquerda, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse breve resumo. Tentei não me estender muito e foi assim um resumo superficial mesmo do que eu compreendo como fascismo. Espero que possa ajudar vocês também a se esclarecerem um pouco mais no assunto. E se vocês gostaram do vídeo, peço que vocês curtam, compartilhem, deixem seu like e por favor se inscrevam no canal e até a próxima.